Boa noite, meus queridos irmãos. Uma alegria estarmos aqui. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós vamos meditar em um texto do Evangelho de Marcos. Mas antes da meditação, da leitura, eu quero dizer que quando eu era jovem, adolescente, havia algumas pessoas que, quando tudo ia bem, as coisas iam a todo vapor, tudo dava certo. Eles diziam, o céu está aberto para mim, né? O céu está aberto para mim. E outras pessoas, quando estavam vivendo momentos muito difíceis na sua vida, elas diziam assim, puxa, eu estou num deserto terrível, estou atravessando um deserto. E são essas duas situações que nós vamos ver no texto de hoje. O céu aberto, beleza, ótimo, tudo bem, e ao mesmo tempo o deserto, a dificuldade, a dificuldade que a vida traz. O texto é Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 13. Marcos 1, 9 a 13, que diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto. Esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Do céu aberto ao deserto da tentação. Essa experiência do batismo de Jesus é a experiência que inicia seu ministério. Jesus viveu 30 anos na casa de seus pais. Desde que nasceu até os 30 anos, mais ou menos. Nesse período, José deve ter morrido e ele, como filho mais velho, assumiu a direção da sua casa, porque isso era o normal dentro daquela época. E ali Jesus trabalhou como carpinteiro, sustentou sua família, ensinou seus irmãos naquela tarefa, e ali viveu, mas aos 30 anos ele saiu da sua casa, deixou a família com seus demais irmãos e partiu para fazer a grande missão da sua vida. E Jesus não começa a missão sem antes se batizar. João Batista já estava batizando, chamando pessoas ao arrependimento, batizando essas pessoas que se arrependiam, que mudavam de vida. Isso já estava acontecendo e eis que Jesus vai lá procurar João Batista, que está no Rio Jordão, e ali ele vai ser batizado. O batismo é o acontecimento inicial do ministério de Jesus. É por isso que depois, quando ele ressuscita, ele diz que aqueles que creem devem ser batizados. Porque assim como ele iniciou sua missão com o seu batismo, a ideia é de que o batismo é o símbolo desse início da fé, da decisão de começar a carreira cristã, a vida cristã. Portanto, assim como Jesus iniciou sua missão com o batismo, aquele que crê em Jesus, aquele que se converte a Jesus, se inicia sua caminhada também com batismo. E vai servindo ao Senhor durante toda a sua vida. Jesus foi ali batizar-se, ele foi batizado por João Batista, e aí acontecem esses eventos interessantes sobre os quais eu quero meditar. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré e foi batizado por João no Rio Jordão. Jesus é a pessoa que foi batizada. Jesus é aquele que veio para cumprir uma missão por parte de Deus. A Bíblia diz que ele deixou sua glória, ele sendo Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, deixou sua glória e veio ao mundo para
para também se tornar um homem. Ele continuou sendo o Deus que ele era, mas também se tornou um homem. E a partir dessa sua humanidade começou essa missão para salvar a humanidade, e o ponto central, o ponto principal seria a cruz, onde ele morreria pela humanidade depois da ressurreição, onde venceria a morte finalmente. Assim, Jesus começa a sua missão. Quem está se batizando é um homem que aceita a missão que Deus lhe deu. Quem está se batizando é o Deus que aceita a missão que o Pai lhe deu. Ele veio para isso. Ele dá início à missão. Ele sabe quantos serão esses anos de trabalho, de proclamação do reino de Deus, de ensino, de amor pelas pessoas, de amor pelos necessitados. Ele sabe de tudo isso, ele sabe qual é seu fim em termos humanos, que é a cruz. Ele sabe a morte que ele vai morrer, ele sabe também que ele vai ressuscitar dos mortos, e ele vem em obediência à missão que o Pai lhe deu. Quem está aqui é o Deus Filho, obediente a Deus Pai. Quem está aqui é o homem Jesus, obediente a Deus, seu Deus, a quem ele serve e adora. Assim, Jesus nos dá um exemplo de que, sendo de Deus, nós somos servos de Deus. Nós temos missão de Deus para a nossa vida. E convém nesse mundo que eu cumpra a missão que Deus me deu, mas que você cumpra a missão que Deus deu para a sua vida. Que você, em relação a essa missão, não fique parado. A missão não é só para pastores e missionários. A missão é para todos. Todo aquele que é de Jesus. Todo aquele. E a missão será feita na sua existência, na forma como você vive. Mas, na forma como você vive, você vai transmitindo a graça de Deus, o amor de Deus. Você vai transmitindo a palavra de Deus. Você vai transmitindo Jesus para as outras pessoas. Da forma como você vive, com as amizades que você constrói, com os relacionamentos que você faz, é a partir daí que você cumpre sua missão, em obediência a Deus, submisso a Deus, buscando a glória de Deus, não a sua, mas a de Deus. E assim você vive sua vida. Foi assim que Jesus viveu. Ali está o Deus Filho, submisso ao Pai. E depois vai se submeter ao Espírito Santo. Ali está o Deus Filho, disposto a fazer a vontade de seu Pai. Mas diz que quando Jesus está saindo das águas, ele viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. O Espírito, o céu se abre. Jesus vê isso. Não sei se os outros viram, creio que não. Mas Jesus vê os céus abertos. Os céus abertos. Céus abertos é um céu que está ali ao dispor dele. É um céu que ele sabe que para ele sempre estará aberto. É um céu no qual as bênçãos de Deus vêm. E as bênçãos que ele produz vão. O céu aberto indica que a comunhão com Deus é plena. O céu aberto indica que está tudo certo com Deus. Que não há da parte de Deus nenhuma restrição, nada que Deus possa dizer, isso aí não está certo. O céu está aberto, ele viu os céus se abrirem. E do céu vem uma bênção de seu Pai. Seu Pai lhe envia sobre ele, especificamente para o cumprimento da missão, o Pai lhe envia o Espírito Santo. O Espírito Santo desce do céu na forma de uma pomba. Não era uma pomba, era na forma de uma pomba. Desce e vem sobre ele, e pousa sobre ele, e entra na sua existência,
e entra na sua vida, e entra na sua missão. É Deus Espírito Santo que vem. Preste atenção numa coisa, o Espírito Santo desceu do céu porque o Pai enviou o Espírito para o Filho. Ali é uma comunhão, ali é uma dádiva, ali há um amor que está acontecendo. O Pai sabe que ele começa a missão, o Pai lhe dá o Espírito Santo para que ele seja capacitado para a missão. Ah, mas Jesus não é Deus? Ele nem precisa de Espírito Santo, mas Jesus é homem. Jesus é ser humano. Ele precisa sim do Espírito Santo. E o Pai lhe dá com muita graciosidade, com muito amor. É um presente que o Pai lhe dá. É o melhor presente que o Pai pode dar a seu filho. Naquele momento é Deus Espírito Santo que vem. E agora caminharão juntos. O Filho e o Espírito Santo, juntos. O Espírito Santo na vida de Jesus. O Espírito Santo dentro dele, agindo nele. O Espírito Santo ajudando na sua caminhada. O Espírito Santo vem como presente, amor, boa vontade do seu Pai. E o Espírito Santo, ele vem para, eu entendo, dois motivos básicos. Primeiro, o Espírito Santo será seu guia. É o Espírito Santo que vai guiá-lo. É o Espírito Santo que vai orientá-lo nessa missão. É o Espírito Santo que dentro dele vai informar para ele algumas coisas. Às vezes, Jesus sabia de coisas que ninguém sabia. Para a mulher samaritana, 5 maridos tivestes. E o que agora tens não é teu. Como é que ele sabia disso? Jesus fazia certos milagres fantásticos. Como é que ele fazia? O Espírito Santo lhe informava. O Espírito Santo lhe conferia poder para aquelas coisas. Jesus debatia com líderes religiosos poderosos de sua época. O Espírito Santo lhe dava coragem. Era o Espírito agindo dentro de Jesus de uma forma que nós não podemos entender, nunca saberemos o agir do Espírito, mas o Espírito estava nele para ser seu guia, para liderá-lo. Certa vez, num debate com os fariseus, eles disseram: você faz esses milagres em nome de Beelzebul, em nome de Satanás. Você está usando aí o Satanás para enganar o povo fazendo esses milagres. Jesus diz, Satanás não pode lutar contra Satanás, porque o reino dele cairá. Se eu faço isso, é porque o Espírito de Deus faz por mim. O Espírito de Deus faz por mim. Veja, nas curas que Jesus fazia, de onde vinha seu poder? Do Espírito que nele estava. Que nele estava. Mas em nenhum momento da vida de Jesus, o Espírito Santo, que estava nele e era seu guia, chamou atenção para ele, Espírito Santo. Não. Toda a glória, toda a honra foi para Jesus Cristo. Foi para Jesus Cristo. O Espírito é o guia e foi o guia de Jesus. Mas o Espírito também tinha uma outra função. O Espírito, ele era o Consolador. Ele veio como Consolador. Você imaginou as horas em que Jesus estava triste? Jesus era um homem alegre. E ele diz que, a Bíblia diz, João diz que ele tinha gozo no Espírito Santo. Ele tinha alegria no Espírito Santo. A alegria dele vinha por essa motivação que o Espírito Santo lhe dava. Mas também as tristezas. Quando Jesus estava triste, quem é que estava com ele? Ajudando nas suas tristezas. Intercedendo pelo homem Jesus. O Espírito Santo. O Espírito Santo era também o consolador de Jesus. Jesus sabia que ele não estava só aqui na sua caminhada. Ele sabia que o Espírito estava nele. E o Espírito estaria sempre com ele, até o fim. Até o fim. Portanto, o Espírito Santo é dado como um presente do Pai. E agora nós temos, de uma forma, vamos dizer,
que a gente entenda, né? Porque quem conhece as coisas de Deus, né? Quem é que adentrou nos pensamentos de Deus? Mas nós temos o Deus Filho, Jesus, cumprindo sua missão. E nós temos aqui o Espírito Santo nele, cercando-o de cuidados, para que ele cumprisse a missão que Deus lhe dava. Mas há alguém no céu, e esse alguém é o Pai. E diz, e agora nós vamos ver o que o Pai vai dizer. Antes de falar do Pai, deixe-me falar do Espírito Santo. É o Espírito Santo que Deus também nos deu quando cremos em Jesus. O Espírito Santo foi dado pelo Pai a nós, porque cremos no seu Filho. É o Espírito quem nos ajuda durante toda a nossa vida. É o Espírito que nas horas do desânimo, da fraqueza, do fracasso, em que a gente não está bem, em que o deserto está difícil, é o Espírito quem continua nos guiando, quem continua nos amparando, quem continua nos consolando. Quando a tristeza se abate sobre nós, é o Espírito quem nos sustenta, é o Espírito Santo. Quando somos vitoriosos, a alegria, quando compartilhamos bênçãos, quando a vida está uma maravilha, é o Espírito quem proporciona isso. É o Espírito quem proporciona que nos alegremos, às vezes com gestos simples, que as outras pessoas não dariam nada, mas nós damos valor. É o Espírito. É o Espírito. O Espírito é nosso guia. O Espírito é nosso consolador, está conosco sempre. Nos abençoará sempre, o tempo todo. É o Espírito quem nos guia, sempre. Por isso, toda a glória seja dada ao Espírito Santo, porque ele guia o povo de Deus, ele me guia, ele guia você, dentro da nossa vida e da nossa caminhada. Mas no céu está o Pai. Primeiro, o Pai dá o Espírito Santo a seu Filho. Agora, em segundo lugar, diz o texto, o Pai fala. O Pai fala com seu Filho. O Pai abre um diálogo eu-tu. Eu, Pai, aqui no céu, e tu que estás na terra, meu Filho. E a palavra do Pai é a seguinte: tu és o meu Filho amado. Veja, é uma relação direta com o Filho. O Pai fala com ele. É um diálogo entre os dois, entre as duas pessoas, o Pai e o Filho. E a declaração é a seguinte: olha que declaração, são duas frases. Tu és meu filho. Tu és meu filho. Com certeza, Jesus, que é Deus e homem, ao ouvir essa frase, deve ter se desmanchado de alegria. Tu és meu filho. Que coisa boa essa declaração. Que coisa linda. O Pai olha para aquele sujeito ali, tão frágil, tão simples, pobre de tudo, não tinha nada, só ele. Ele só tinha a si mesmo, que estava ali em obediência ao que ele havia mandado ele fazer. E ele foi obediente, ele estava cumprindo o que o Pai queria. E o Pai olha para ele e diz: tu és meu filho. Mas não diz só isso não. Tu és meu filho amado. Amado. Eu te amo. Você é meu filho e por isso eu te amo. Você é meu filho, é submisso a mim e por isso te amo. Você é meu filho, é um comigo, está comigo na glória eterna. Compartilhamos a vida da divindade. Você compartilha a minha vida, eu compartilho a tua vida. Nós sempre estamos juntos, nós sempre nos amamos, mas eu quero dizer agora que você cumpre sua missão, eu te amo, porque você é meu filho amado, meu filho querido. Essa declaração, gente, que declaração linda! É a declaração de amor.
Amor de Deus Pai pelo seu Filho Jesus. Este sim, seu Filho. O Filho para valer, o Filho natural de Deus. Não adotado, como nós somos, mas o Filho para valer. O Filho de Deus. Eu te amo, você é meu filho que eu amo. Que eu amo. Veja, o Pai não diz assim, cumpre bem aí a missão, tá? Faz tudo direitinho, como eu te falei. O Pai não diz isso. O Pai diz, você é meu filho, eu amo você. O Pai dá valor à pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. O Pai sabe o que ele vai fazer, mas ele dá valor à pessoa de Jesus. Tu és meu filho, eu te amo. Que declaração bonita. É assim que Deus se declara. Eu quero dizer que é assim que Deus se declara para nós, que agora somos filhos dele. Filhos e filhas. O Pai também se declara assim para nós. Ele olha para nós com todos os nossos defeitos. Jesus não tinha defeito. Jesus não tinha pecado. Nós temos. Mas ele olha para nós com os nossos pecados, nossos defeitos, nossas falhas, nossos vícios. Ele olha para nós que somos seus filhos e ele diz, você é meu filho, eu amo você. Você é meu filho amado, você é meu filho querido. É assim que Deus nos trata. É assim que Deus nos vê. Deus não é aquele pai com cinto para nos bater. Deus é aquele que diz para nós o tempo todo, não se esqueça, você é meu filho querido, amado, que eu desejo, que eu amo de todo o coração. E aí a segunda frase, também super bacana, da parte do Pai, ele diz assim, em ti eu me agrado. Ou seja, em você, eu fico tão feliz, diz Deus, eu fico com tanto prazer, eu fico com tanto orgulho de que você é meu filho. Vê bem, Deus, claro que toda essa questão aqui está se usando palavras humanas, relações humanas, para nos falar de Deus, mas são palavras verdadeiras. A gente tem que fazer a devida analogia entre nós e Deus, mas são palavras verdadeiras. Então, quando ele diz assim, você me agrada, você me dá prazer, você me dá alegria, você me dá felicidade, é isso mesmo. Jesus alegra o Pai. Jesus dá uma tremenda de uma alegria ao Pai pelo que ele é, pelo que ele faz. Jesus faz com que o Pai se alegre. E veja a expressão, em ti, em você eu me alegro, em você eu me comprazo, isso é, eu tenho muito prazer, eu me comprazo, ou seja, eu tenho prazer em você, em você. O Pai nunca esteve longe de seu filho, o Pai está no Filho. E mesmo quando o Filho vem à Terra, o Pai continua nele. O Pai continua nele, em ti, dentro de você, no seu ser, eu me alegro. No seu ser eu sou tão feliz, no seu ser eu sou completo. No seu ser eu sou o Pai. Olha que coisa. No seu ser, eu sou o Pai. Você que tem um filho, você se tornou pai por causa do filho. No filho, você é pai. É isso que Deus está dizendo para Jesus. Em você, eu sou Deus Pai. Eu não seria Deus Pai sem você. E é por isso que você não apenas dá o sentido da minha existência, você me alegra, você faz com que a minha vida seja uma vida de alegria. Gente, que declaração profunda da parte de Deus. E que declaração de amor, de afeto, de carinho, tudo de bom que um ser humano deseja. Que declaração de Deus.
É essas declarações que Deus faz a nós. Ele também diz a nós: em vocês, meus filhos, eu encontro minha alegria, eu encontro meu prazer. Deus não precisa de nós para nada, Deus é Deus sem nós. Mas Ele quis nos incluir na sua alegria. Ele quis fazer de nós fonte da sua alegria, do seu prazer, do seu bem-estar, de tudo que Ele é, de tudo que Deus é. Ele quis. Por isso, Ele nos comprou. Quando Ele fala para Jesus: tu és meu filho amado, em ti eu sinto muito prazer, Ele está dizendo isso também para nós. Claro que para nós é mediado por Jesus, porque nós somos de Jesus, nós somos um corpo com Jesus. É mediado, não é nós por nós, é nós por Jesus. Mas estamos em Cristo. E as palavras que Ele disse a Jesus passam a ser nossas também. Ele também está em nós, porque somos de Cristo. E aí acontece um negócio estranho. Jesus viu os céus abertos e tudo de bom que ele podia receber, ele recebeu. Mas aí diz que imediatamente o Espírito o levou para o deserto. Esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. O Espírito o leva para o deserto. Por quê? Porque é o treinamento necessário. Jesus precisa passar por esse teste do deserto. São 40 dias de teste, 40 dias tentados por Satanás. Serão testes difíceis para Jesus, numa situação complicadíssima de fome extrema, de assim, muito perto da morte por conta da inanição de alimentos, e numa região totalmente inóspita. Ele estava com as feras, ali estavam feras no deserto que poderiam matá-lo, inclusive. Lobos e outros tipos de feras que ali estavam. Mas Jesus estava ali, vinha uma espécie de amparo pelos anjos que o serviam ali, mas a situação de Jesus naqueles 40 dias foi extremamente delicada. E ele teve que enfrentar esse deserto, foi batizado, enfrentou o deserto, e aí sim, agora ele dá início ao ministério. O deserto se contrapõe totalmente, é o ruim de uma coisa tão boa que foi o céu aberto no batismo. E agora o deserto, enfrentar aqueles 40 dias no deserto é o contrário. É o pior de tudo. No batismo, o melhor de tudo. No deserto, o pior de tudo. Jesus enfrentou o pior de tudo no deserto. E ali foi, e diz o texto que foi o Espírito Santo, seu guia, que o levou para o deserto para esse teste. Jesus vai passar no teste. Mas não foi fácil para ele passar no teste. A nossa vida, muitas vezes, é assim. Tudo tá bom, parece que Deus só abençoa, só bênçãos. Em outro momento da vida, tudo fica ruim, a gente entra numa tristeza profunda, parece que tudo está acabando, vai acabar, parece que a vida não tem mais nem sentido, e nós vivemos céu aberto e deserto. Mas, tanto no céu aberto quanto no deserto, temos que nos lembrar que o Espírito Santo está conosco, que Jesus é nosso Salvador, que Jesus é nosso cabeça. E temos que lembrar de um Pai que constantemente diz a nós: eu amo você, você é meu filho, você é minha filha. Portanto, prossigamos no céu aberto ou no deserto, servindo e cumprindo nossa missão, conforme a graça do nosso Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe todos nós.